Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal e que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. E no vídeo de hoje nós iremos fazer essas lindas rosas com massa de biscuit. E a primeira coisa que nós iremos precisar é de um pedaço de massinha e de uma bolinha de isopor. A massinha já tem que estar tingida na cor que você vai querer. Vou colocar esse aramezinho aqui encaixado nessa bolinha de isopor, porque eu vou precisar desse arame para fixar algumas rosas no bolo. Não vou colocar em todas, só as que vão ficar meio que suspensas. E a massinha você vai precisar de um pedaço que fique mais ou menos nesse formato assim. Pode ficar no formato de uma coxinha, a gente vai colocar no centro da nossa bola de isopor e vamos colar. Eu estou utilizando a cola legítima, porém você pode utilizar facilmente cola branca, cola de silicone, sem problema nenhum. Não coloca muito, coloca só um pouquinho, posiciona desse jeitinho que eu mostrei e fixa. Se você quiser fazer isso em todas e esperar secar por completo, é uma coisa legal a se fazer. Caso você esteja com muita pressa, é só ter cuidado quando você for colocar as pétalas por cima. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essas rosas sem precisar de molde nenhum. E o próximo passo a se fazer é fazer duas bolinhas. Você tem que ter mais ou menos uma noção do tamanho das bolinhas, porque vai ser o tamanho que você vai fazer todas as bolinhas. Não precisa ser igual, mas pode ser o mais próximo possível. Porque essas bolinhas elas vão ser nossas pétalas, então é interessante que elas tenham um tamanho parecido. E vamos precisar também de duas bases de acrílico. O gasto que você vai ter nessas bases de acrílico, cada uma custa em média R$ 1,50 a R$ 1,00, dependendo do tamanho. Você vai pressionar uma base contra a outra. Por que o acrílico? Porque a massa de biscuit ela solta com uma certa facilidade do acrílico, diferente de outras superfícies. Então você vai pressionar essas duas bolinhas até eu ficar o mais fino possível. Quanto mais fino ficar, mais realista vai ficar a tua rosa. E para colar as pétalas na nossa base, nós iremos precisar de cola. Eu gosto dessa cola legítima porque ela vem com esse pincelzinho, mas é uma coisa que você pode facilmente substituir por um pincel normal. Ou até mesmo um cotonete, caso você tenha na sua casa. E nós iremos posicionar a primeira pétala desse jeito. E a segunda pétala você vai fazer a mesma coisa, porém no sentido contrário. Desse jeito vai fechar e vai ser a nossa primeira modelagem. Algumas observações sobre a modelagem. Primeiro, não te aconselho a fazer várias pétalas de uma vez, a não ser que você cubra essas pétalas com plástico, com um paninho. Ela não pode estar em contato direto com o ar porque ela resseca muito fácil. E ela ressecar vai dar um pouquinho de trabalho para você conseguir fazer essa modelagem, caso você precise esticar, caso você precise colar e descolar. Agora nós iremos para o próximo passo, que vai ser 3 bolinhas. Lembrando, primeiro você faz uma coxinha, posiciona sobre o isopor, depois 2 bolinhas, abre, fecha desse jeitinho que eu mostrei e agora a sequência é 3 bolinhas. Vamos aumentando a quantidade de bolinhas, consequentemente aumentando a quantidade de pétalas. E o processo é praticamente esse, a gente só vai mudar a forma que a gente finaliza as pétalas no decorrer da flor. Por quê? No início são pétalas mais sem muito movimento, porque a gente vai fazendo modelagem diferente. Essas 3 pétalas seguintes, você só vai precisar dar uma esticadinha na pontinha, com delicadeza, é só para dar a sensação de movimento, não precisa esticar com força, porque senão vai rasgar a tua pétala e você vai ter que fazer isso novamente. Mas o processo é praticamente esse. Se você quiser, você pode abrir com rolinho. Se você quiser, se você tiver um cortador no formato redondo, você pode abrir uma massa com rolinho, cortar várias pétalas. Porém, eu te aconselho a abrir com o acrílico porque você consegue pressionar justamente cada pétala. Aí assim ela fica bem fininha e dá essa sensação de realidade. E olha só como é a modelagem dessas 3 próximas pétalas. Você só vai dar um torçãozinho e ela já fica pronta para você colar. E aqui nós iremos colar intercalando entre uma pétala e outra. Uma fica fixa na base e a outra fica meio abertinha para você intercalar a próxima pétala. E você vai fazendo isso até finalizar as 3. Depois você vai fazendo isso em cada camada quando a gente for adicionando as pétalas.
E me diz aí se você tá gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo, eu sempre faço eles com muito carinho. Então se aí você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve, vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. Aconselharia a abrir no máximo 8, 9 pétalas, porque você consegue ir colando, fazendo a camada e ela não resseca enquanto você faz esse processo. Se você fizer muitas de uma vez, corre o risco de ressecar e vai dar um pouquinho mais de trabalho. E se você fizer poucas, de 2 em 2, 3 em 3, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que estar parando a colagem de instante em instante. Eu aqui peguei uma tampinha para colocar a nossa rosa, porque como o isopor ele é redondo, se você deixar ela em cima de alguma superfície, ela vai tombar para um dos lados. Então você tem duas opções. Ou você corta o fundinho do isopor com um estilete ou com uma faca para deixar a superfície plana e essa flor ficar em pé, ou você coloca dentro de uma tampinha de garrafa ou qualquer outra tampinha para ela não tombar para os lados e acabar amassando as tuas pétalas. Depois que você colocou mais 2 camadas, a modelagem da pétala ela muda. A gente vai dar uma rodadinha em cada lateral da pétala, desse jeitinho que eu estou mostrando. Você não precisa pressionar com força, é só para deixar essa pétala um pouquinho diferente da outra, porque as flores elas não têm pétalas iguais. Então a gente quer que pareça com a rosa o mais parecido possível. E eu vou fazendo assim. Depois que eu fiz uma determinada quantidade de camadas, eu vou intercalando entre as camadas que eu tô vendo que é necessidade de colocar pétalas, porque pode ser que um dos lados fique mais preenchido do que o outro, então você vai olhando, avaliando onde há necessidade de colocar mais uma pétala ou não. Deixa eu te dar uma observação sobre cores. Aqui eu comprei a massa branca e tingi com tinta de tecido. Para tingir, você vai colocando a tinta aos poucos até atingir a cor que você quer. Cores como rosa bebê, azul bebê, você tem que adicionar um pouco de branco, porque senão fica uma cor bem aguada. No final do vídeo, se você perceber, tem 2 tons de amarelo. Um amarelo mais clarinho e um amarelo mais aguadinho. O amarelo mais aguado é aquele que eu não coloquei a tinta branca, então você consegue ver essa diferença na tonalidade final das rosas. No começo não dá para perceber diferença nenhuma, mas depois você consegue ver depois que seca completamente. Essas rosas eu vou utilizar no bolo do aniversário da minha filha. Porque eu optei por fazer rosas de biscuit em vez de pasta americana, em vez de outros materiais. Porque depois que a festa acabar, eu quero guardar essas flores para fazer um jarro. Então essa era a melhor opção, porque açúcar com o tempo vai mofando, vai ficando estragado, vai atraindo insetos e eu não quero que isso aconteça. Então a melhor opção foi fazer de biscuit. Sem contar que a gente vai invernizar essa peça, então ela vai durar muito mais e não tem risco de ter algum problema em contato a massinha com o bolo. E você vai fazendo isso até preencher a flor por completo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso, porque a cada pétala você vai vendo que ela vai ficando lindíssima, então dá mais gás ainda para você querer terminar. Sem contar que é um trabalho lindíssimo. Se você observar, algumas pétalas não ficaram, na hora que eu esmaguei, bem redondinha. Isso não é problema nenhum. Eu só preciso que a parte de cima fique certinha. A parte de baixo não tem problema, porque vai ficar escondida. Depois que eu terminei de colocar as pétalas, eu vou pegar um pouquinho de massa e cobrir o fundinho dessa flor para ficar bem bonitinha e bem harmônica. Pensou em você fazer flores lindíssimas e começar a ganhar aquele dinheirinho com peças que não exigem molde, não exigem que você faça um investimento muito grande? Observação sobre secagem. Tem que secar bem, isso pode demorar alguns dias. Outra coisa é que eu não te aconselho é deixar secar na luz, nem do sol, nem diretamente com a luz, porque essas flores elas começam a ficar bem clarinhas, a cor a ficar desbotada. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo na tua vida. Se sim, já sabe, já se inscreve. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.